Capítulo 27. Ao amanhecer, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo realizaram uma consulta contra Jesus, a fim de o entregarem à morte. E depois de o amarrarem, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então Judas, que o traiu, vendo que tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei quando traí sangue justo. Eles disseram: que temos nós com isso? Isso é contigo. De modo que ele lançou as moedas de prata dentro do templo e retirou-se, e tendo saído, enforcou-se. Mas os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito deitá-las no tesouro sagrado, porque são o preço de sangue. Depois de se consultarem entre si, compraram com elas o campo do oleiro para enterrar os estranhos. Aquele campo veio por isso a ser chamado de Campo de Sangue, até o dia de hoje. Cumpriu-se assim aquilo que fora falado por intermédio de Jeremias, o profeta, que disse: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço do homem com que foi avaliado, daquele a quem alguns dos filhos de Israel puseram um preço, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que Jeová me tinha ordenado. Jesus estava então perante o governador, e o governador fez-lhe a pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus replicou: tu mesmo o dizes. Mas ele não deu nenhuma resposta enquanto estava sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos. Pilatos disse-lhe então: não ouves quantas coisas testificam contra ti? Contudo, ele não lhe respondeu, não, nem com uma só palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Ora, de festividade em festividade, era costume do governador livrar para a multidão um preso, aquele a quem desejassem. Naquela mesma ocasião, estavam retendo um preso notório, chamado Barrabás. Portanto, quando estavam ajuntados, Pilatos disse-lhes: a qual deles quereis que eu vos livre? A Barrabás ou a Jesus, o chamado Cristo? Pois ele se apercebia de que o tinham entregado por inveja. Além disso, enquanto estava sentado na cadeira de juiz, sua esposa mandou dizer-lhe: não tenhas nada que ver com esse homem justo, pois eu sofri hoje muito num sonho, por causa dele. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram as multidões a pedir Barrabás e fazer Jesus ser destruído. Então, em resposta, o governador disse-lhes: a qual dos dois quereis que eu vos livre? Disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: o que quereis, então, que eu faça com Jesus, o chamado Cristo? Todos disseram: seja pendurado numa estaca. Ele disse: por quê? O que fez ele de mal? Todavia, clamaram ainda mais: seja pendurado numa estaca. Vendo que nada adiantava, mas, ao contrário, que se criava um alvoroço, Pilatos tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue deste homem, isso é convosco. A isso todo o povo disse em resposta: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Livrou-lhes então Barrabás, porém mandou que Jesus fosse chicoteado e o entregou para ser pendurado numa estaca. Os soldados do governador levaram então Jesus para o palácio do governador e ajuntaram em volta dele todo o corpo de tropa. E, tendo-o despido, puseram sobre ele um manto escarlate e trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, e puseram uma cana na sua direita. E, ajoelhando-se diante dele, divertiam-se às custas dele, dizendo: bom dia, ó Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram a cana e começaram a bater-lhe na cabeça. Por fim, tendo se divertido às custas dele,
tiraram o manto e puseram nele sua roupagem exterior e o levaram para ser pendurado numa estaca. Saindo, encontraram um nativo de Cirene, de nome Simão. A este homem obrigaram a prestar serviço por levar a sua estaca de tortura. E, quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Tendo-o pendurado numa estaca, distribuíram a sua roupagem exterior por lançar sortes, e, sentados, vigiavam sobre ele ali. Também puseram por cima de sua cabeça a acusação contra ele, por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 salteadores foram então com ele pendurados em estacas, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam começaram assim a falar dele de modo ultrajante, sacudindo a cabeça e dizendo: Ó tu, pretenso derrubador do templo e construtor dele em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, desce da estaca de tortura. Do mesmo modo também os principais sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, começaram a divertir-se às custas dele e a dizer: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Ele é rei de Israel. Desça agora da estaca de tortura e nós acreditaremos nele. Depositou a sua confiança em Deus, que ele o socorra agora, se ele o quiser, pois este disse: Sou filho de Deus. Do mesmo modo, até os salteadores, que com ele estavam pendurados em estacas, começaram a vituperá-lo. Da 6ª hora em diante, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra até a 9ª hora. Por volta da 9ª hora, Jesus exclamou com voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos que estavam por ali em pé começaram a dizer: Este homem está chamando Elias. E um deles correu imediatamente e, tomando uma esponja, ensopou-a em vinho acre e a pôs numa cana, dando-lhe de beber. Mas os restantes deles disseram: Deixa-o, vejamos se Elias vem salvá-lo. Outro homem tomou uma lança e furou-lhe o lado, e saiu sangue e água. Novamente, Jesus clamou com alta voz e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam. E abriram-se os túmulos memoriais, e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. E pessoas, saindo dentre os túmulos memoriais, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa. E tornaram-se visíveis a muitas pessoas. Mas o oficial do exército e os que com ele vigiavam sobre Jesus, quando viram o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram com muito medo, dizendo: Certamente este era o Filho de Deus. Além disso, observando de certa distância, havia ali muitas mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia para ministrar-lhe. Entre estas estava Maria Madalena, também Maria, a mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, visto que a tarde já estava avançada, veio um homem rico de Arimateia, de nome José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Este homem dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe fosse entregue. E José tomou o corpo, enrolou-o em puro linho fino e deitou-o no seu novo túmulo memorial que ele tinha aberto na rocha. E, depois de rolar uma grande pedra à porta do túmulo memorial, partiu. Porém, Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali, sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, que era depois da preparação, ajuntaram-se perante Pilatos os principais sacerdotes e os fariseus, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que esse impostor dizia, enquanto ainda estava vivo:
Depois de 3 dias eu hei de ser levantado. Portanto, ordena que o sepulcro seja feito seguro até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e o furtem, e digam ao povo, ele foi levantado dentre os mortos, e esta última impostura seja pior do que a primeira. Pilatos disse-lhes, tendes uma guarda? E de fazê-lo tão seguro como sabeis. De modo que foram e fizeram um sepulcro seguro por selarem a pedra e terem a guarda.